E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal Cinepop e a sugestão de hoje vai ser bem diferente das outras. O filme de hoje é um clássico chamado Morangos Silvestres, lançado em 1957 na Suécia, e o seu gênero é drama e romance, e a duração do filme é de 1 hora e 33 minutos. O filme foca no personagem Isaac Borg. Ele é um médico aposentado que está prestes a receber um prêmio de uma universidade pelos seus 50 anos de carreira. Na véspera da premiação, ele tem um sonho enquanto ele dorme, e isso faz ele perceber como ele está ficando velho e solitário e temendo a morte que se aproxima. Então, na intenção de se animar um pouco e de se distrair, ele decide fazer a viagem de carro ao invés de avião. A Mary Ann, que é sua nora, resolve ir junto. Então, no trajeto, a gente percebe como as pessoas enxergam o Isaac como alguém ranzinza, só pelos diálogos que tem entre os dois, já que a relação deles não é das melhores. Até que o Isaac faz uma parada em uma casa que é onde ele passou a infância e a juventude, e é lá que estão os morangos que dão nome ao filme. Nessa parte, nós vemos como a experiência sensorial de saborear algo que remete à infância traz à tona lembranças e reflexões existenciais para ele, sobre a vida, como decisões e atitudes do passado que não podem mais ser mudadas. Dirigido por um dos cineastas mais talentosos e influentes de todos os tempos, Ingmar Bergman, foi um diretor, escritor e produtor sueco que trabalhou em cinema, televisão, teatro e rádio. Ele estudou na Universidade de Estocolmo, onde se interessou por teatro e mais tarde por cinema. Iniciou sua carreira em 1941, ao escrever a peça de teatro Morte de Casper. Em 1944, ele adaptou a sua peça Hats para o cinema e o filme recebeu o nome de Tormento. Como diretor de cinema, ele estreou 2 anos mais tarde com o filme Crise. Ele chegou a dirigir mais de 60 filmes e documentários, tanto para a TV quanto para o cinema, além de ter escrito o roteiro de grande parte deles também. A maioria dos seus filmes foi exibido na Suécia, e seus trabalhos costumam abordar questões existenciais, como a mortalidade, a solidão e a fé. O Sétimo Selo, filme de 1957, é considerado a sua obra-prima, sendo um dos filmes mais importantes já realizados, trazendo consagração internacional para o diretor. Os títulos das suas obras costumam carregar significados importantes para o enredo. Acontece com o Sétimo Selo, com a Sonata de Outono, Gritos e Sussurros e o próprio Morangos Silvestres, que é uma espécie selvagem das regiões de Mata Atlântica e, como seu próprio nome sugere, é silvestre, ou seja, é espontâneo, algo que o protagonista Isaac Borg muitas vezes não foi na sua vida. Disso, Morangos Silvestres pode ser entendido não só como uma reflexão sobre as ações e sentimentos de um idoso, mas principalmente sobre a maneira como ele foi julgado pelos outros ao longo da vida. Para abordar essa temática, convidamos aqui a doutora Maria Piai, que possui graduação em Filosofia pela UEL, graduação em Educação Artística pela Universidade de Araras e graduação em Sociologia pela Universidade Paulista. É mestre em Educação pela UEL e doutora em Educação pela USP. É professora da Educação Básica da Rede Estadual de Ensino e professora de Filosofia da Educação, Sociologia da Educação e Linguagem, Sociedade e Cultura na Unespar. Doutora Maria Piai, seja muito bem-vinda e com grande prazer que recebemos aqui no nosso canal para comentar esse tema tão interessante. Ficamos gratos por estar aqui conosco. Olá pessoal, é um prazer estar com vocês nesse projeto do curso de turismo da Universidade Estadual do Paraná, o Cinepop. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o filme Morangos Silvestres do Bergman. Esse filme é uma ótima oportunidade para quem ainda não conhece Bergman, conhecer por meio desse filme. Então esse filme é muito convidativo. Então o filme ele narra a história do Isaac Berg, que é um médico que vai receber uma condecoração na universidade pelos seus 50 anos de trabalho. Então ele no último instante ele resolve não ir de avião, ele resolve de carro, E esse percurso é um momento de reflexão para ele, é um momento no qual ele vai trazer algumas reminiscências, algumas lembranças do passado e vai fazendo uma reflexão sobre a vida dele. Então ele parte para essa viagem, da onde ele está até a cidade onde ele vai receber a condecoração. Ele parte na companhia da nora dele, a Mariana, e ele
eles não se dão bem, eles não se gostam, né? Nem ele gosta dela, nem ela gosta dele, eles não se gostam, e eles partem para essa viagem. No decorrer da viagem, eles vão conversando ali com um pouco de receio e acabam se conhecendo melhor um ao outro. E ele passa numa casa, que era a casa onde ele passou a infância dele, né, no caminho, e ele vem as lembranças, né, de um canteiro lá de morangos, e da onde vem o nome do filme, e aí vem uma série de lembranças da infância dele, né, e aí ele tem as lembranças da Sarah, que era o amor dele, da juventude, que ele acaba não se casando com a Sarah, ela acaba se casando com o irmão dele, e depois nesse percurso ele dá carona para uma garota muito parecida com a Sarah, né, e ele ele começa a refletir sobre tudo aquilo que ele conviveu ali, né, no passado dele, ele começa a vir aquelas lembranças, né, das situações de várias situações que ele vivenciou com a Sarah, aqueles conflitos, né. E aí uma das interpretações possíveis é que ele vai reavaliando aquilo e ele vai percebendo, vai vendo na garota um pouco da Sarah, e ele vai percebendo ali como a Sarah, assim como a garota, provavelmente tinha uma vontade de viver, né, e estava entre o dilema da vida, né, porque a garota estava entre o dilema ali entre dois rapazes, e até conversa com ele sobre isso, a minha interpretação é que ele vai vendo ali a Sarah naquela garota e fazendo ali as novas conjecturas, novas interpretações, né, acerca de como a Sarah pensava. E aí, nesse percurso, nesse vai e vem, eles encontram um casal assim, que brigam muito, né, que ficam se degradando, se maltratando muito, e aquilo também provoca uma reflexão tanto nele como na nora dele. E aí, eles começam a perceber afinidades ali, né? E aí ela se aproxima, né, do Isaac, o sogro dela, e eles vão vendo ali o filho dele se parece com ele, né, como o filho dele tem uma postura de frieza, né, uma postura egoísta, uma postura de frieza, e isso vai provocando mais reflexões ali no Isaac, que sempre vai se confortar aí com as lembranças, né, lá da infância dele. Então ele tenta ali naquele momento ali, naquelas situações desconfortantes ali, vem as lembranças da infância, né, e alguns sonhos ali, a gente não fica muito claro o que é as lembranças da infância, o que é e os sonhos dele, né, então isso se mistura, e aí eles vão se aproximando ali, e ele vai percebendo o quanto o filho dele tem algumas características dele, né? E o quanto a Mariane sofre com essa postura egoísta, fria do marido, né, que é o filho do Isaac, e ele vai repensando a própria condição dele, né, como ele era com a esposa dele, né, as vivências dele ali, familiar, como eram conturbadas, assim, no sentido dele evitar o convívio social, porque ele achava que o convívio social era conflitante, e ele vai percebendo que toda aquela solidão ali na velhice dele, né, talvez fosse decorrente desse isolamento, desse afastamento que ele tem com as pessoas. E aí está sempre presente ali um sentimento de culpa, né? Esse repensar de que eu poderia ter feito diferente. Isso está muito presente no Bergman, em Morangos Silvestres também é muito esse sentimento de culpa por ele ser egoísta, e esse sentimento de culpa por ele ser frio, né? E isso vai ficando mais claro para ele, e ele vai percebendo as consequências disso nas conversas que ele vai tendo, né, com a Mariana, que é a nora dele, e ele vai percebendo como o filho dele é parecido com ele, e aquilo causa um certo incômodo, né, nele. E aí ele tem um momento lá do filme que ele mesmo deixa transparecer, né, que quando ele tá preocupado, né, ele vai buscar nas lembranças da infância um aconchego, uma fuga, né, e essas lembranças da infância
infância para ele sempre vem assim em representações muito bonitas, né? Sempre vem em representações muito doce, né? Então, provavelmente o sofrimento que ele teve lá na infância, ele já ficou adormecido, ele não lembra, ele só vê aquelas representações mais bonitas, doce. Um outro aspecto assim que eu acho que é importante a gente se atentar é que todos aparecem, em todas as lembranças dele, as pessoas estão jovens, né? São as lembranças das pessoas como era na juventude, menos a dele, né? Então ele está fazendo uma análise de situações, né? Das lembranças dele, ele está dando tentando dar um novo significado, olhar para aquilo, não do ponto de vista lá da juventude dele, mas olhar com o olhar daquele homem vivido, experiente, né? Rever o que ele deixa transparecer assim aquela culpa, o que ele poderia ter feito talvez diferente, né? Para ter evitado aqueles conflitos, né? Então esse filme ele é um filme que que provoca um pensamento nas situações vividas, porque a cada momento da vida a gente é um ser humano diferente. Então o que o Bergman tá pensando ali? Ele tá fazendo uma análise da juventude dele, mas mas da visão dele daquele momento, com todas aquelas experiências que ele tem naquele momento. Então e assim, não é um filme assim que ele tá lá na velhice dele, mas ele não tá assim às vésperas da morte, né? Ele tá consciente da velhice dele, mas ele não tá com aquela preocupação da morte ou algo assim. Mas ele tá pensando a própria condição, a situação dele naquele momento, que não é uma situação de morte, mas que me parece ser uma situação assim, a condição mesmo de uma terceira idade, né? Aquele contexto mais amadurecido ali, né? E aí ele vai percebendo o quanto ele foi exigente, meticuloso, né? Como ele de um convívio social mais pleno, menos formal, né? E aí ele vem essas reminiscências e ele vai fazer uma análise dessas representações, né? E esse egoísmo vai aparecendo ali e ele vai sendo mostrado todo esse sentimento de culpa. Então, para o personagem ali, a fuga sempre está nas lembranças da infância, né? Assim como para o Bergman, o diretor, né? A fuga ali sempre estaria na arte, né? Ele acha que a arte, o Bergman vê a arte com esse caráter de redenção, né? Com essa capacidade de expiação, e o personagem ali naquele filme, né? Ele já direciona essa redenção para essas representações da infância dele. Então esse filme ele é provocativo, né? No sentido que ele propõe ali você rever, repensar a tua vida e não esperar chegar à velhice para repensar algumas situações, para ressignificar, para ver o que você poderia ter modificado, ou o que você ainda pode modificar, né? Porque o filme não é de um personagem à beira da morte, mas é de um personagem que está consciente daquele estágio da vida, né? E ele tenta fazer alguma coisa e de alguma forma, não sei se consegue ou não consegue, mas ele tenta ali falar com o filho dele por causa tentar direcionar o filho para um pensamento assim mais produtivo, talvez, acerca do casamento, repensar algumas posturas, repensar a frieza, né? E todo aquele egoísmo, e o filho já se demonstra que é apaixonado pela Mariana e que provavelmente não vai conseguir viver sem ela e tudo mais, o que deixa ele bem satisfeito ali, e aí dá o desfecho ali, o encerramento do filme, né, com aquela quebra ali
de tudo que o filme vinha mostrando, né? Não se tinha assim aquela expectativa até aquele último momento que ia se frutificar ali alguma coisa entre o filho dele, né, e a nora, e no final fica em aberto que provavelmente os dois vão continuar o relacionamento. Então é isso, pessoal. Professora Maria Piai, muito obrigada por essa ótima mediação. E para contribuir ainda mais, a professora deixou algumas questões para a gente refletir aqui no final do vídeo. O que é envelhecer? Qual o lugar do idoso no capitalismo? E qual o lugar na família e sociedade na qual ele está inserido? Por que a aposentadoria pode se tornar uma atividade ameaçadora para o idoso? Como o ambiente familiar pode determinar as características do comportamento do idoso? Será que precisamos chegar a uma idade avançada para repensar a vida e nossas ações? Quais as consequências do modo como eu relaciono com as outras pessoas? Então é isso por hoje, galera. Eu espero que vocês reflitam com essas questões e agradecemos muito a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dar o joinha e ative o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo, tá bom? Um beijo, pessoal. Até a próxima.